Em 2005, aconteceu um dos maiores eventos de extinção em massa da história dos jogos. O caso foi tão bizarro que cientistas usaram isso para estudar o comportamento humano durante crises. No vídeo de hoje, eu vou contar a história do evento que ficou marcado na história dos games como o incidente do sangue corrompido. Começou em 13 de setembro de 2005, no jogo World of Warcraft, que era um MMORPG bem famoso na época. A Blizzard, dona do jogo, tinha acabado de lançar uma nova fase, chamada Zul'Gurub. O chefão final dessa fase era o Hakar, o deus do sangue. Ele tinha um golpe mó apelão, que era o sangue corrompido. A ideia desse ataque era simples. Quando ele te atacava, você ficava com um efeito que você perdia vida por segundo. E a questão aqui é que, se você chegasse perto de um amigo enquanto estava com esse efeito passava pra ele. E essa era pra ser uma mecânica só pra aquela luta, tipo, pra galera não ficar amontoada, batendo no bicho, né, pra ser mais estratégica. Então se você morresse ou saísse da dungeon, o efeito sumia. Teoricamente. Calma, eu vou te explicar porque que esse simples efeito virou uma pandemia e um caos total. O código desse efeito, ele tinha um erro bem sutil, mas que ferrou com tudo. Se um Hunter, que é um caçador, ou um Warlock, que é um bruxo, invocasse um pet durante a luta, ele podia ser infectado também. A questão é que você pode desinvocar esses bichos, guardar eles. O problema é que quando você guarda esse bicho enquanto ele está infectado, ele continua infectado. Mesmo se você sair da dungeon, ele continuava infectado. É como se ao guardar ele, você congelasse o estado dele. E meu irmão, aí que o caos começa. O problema é que quando o jogador ele ia para uma cidade principal do jogo, onde tinha um monte de gente, por exemplo, como Ironforge ou Orgrimmar, e invocava o bicho, adivinha? O bicho ainda estava infectado. Só que o que fazia o efeito passar era justamente acabar a luta. Mas como ela já acabou, parabéns. Você criou o paciente zero. O detalhe é que o vírus, o efeito, ele durava 10 segundos. Parece pouco, né? Mas a regra é que quando você chegasse perto de alguém, você se infectava de novo, o contador zerava. Agora imagina isso numa cidade cheia de gente. E como tava cheia de gente, entupida de gente, o efeito nunca passava, porque sempre passava um maluco do seu lado e você pegava o efeito. E aí, meu irmão? O bagulho ficou doido. Imagina a cena, a cidade tá lotada de gente, leilão acontecendo, gente batendo papo e tudo mais. Aí do nada todo mundo começa a tomar dano. Foi exatamente o que aconteceu. E não era pouco dano. Os jogadores de nível alto, eles conseguiam aguentar uns segundos. Mas os iniciantes morriam na hora. Era hit kill, meu irmão. Você logava e seu personagem explodia na hora em ossos. Literalmente tinha pilhas e pilhas de ossos nas cidades. Parecia um apocalipse. Sinceramente era, né? Sabe o pior? Os NPCs da cidade também pegavam o vírus. Só que eles são imortais, né? Eles estão ali só pra vender itens. Então eles viraram basicamente irradiadores do vírus imortais que ficam ali pra sempre. Não tem o que fazer. Você chegava perto do carinha que vendia pão e pronto, você tá infectado. Era um loop infinito de morte. A Blizzard, a dona do jogo, ela ficou maluca com isso aí. Eles tentaram fazer áreas de quarentena. E se eles pegassem os vírus, era pra eles se isolarem em deserto. Mas você sabe o que o ser humano faz quando pedem pra ele ter cuidado, né? Exatamente o contrário. Teve literalmente uns jogadores que viraram terroristas biológicos. Eles pegavam o vírus e saíam correndo pela cidade, passando pra todo mundo. E mano, o jogo ficou injogável durante vários dias. Inclusive tem uma história que tinha os curadores, que eram os healers, né? Uma classe de suporte que cura os outros. Eles ficavam nas entradas das cidades impedindo que a galera entrasse, né? Falar, olha, tá acontecendo a infecção aqui, vaza. Além disso, eles também ficavam curando os jogadores que estavam perdendo a vida. Só que a questão é que como eles chegavam perto deles pra curar, eles também pegavam o efeito e morriam. Não teve atualização rápida que resolvesse. O código estava tão entrelaçado que ficou impossível só dar um patch rapidinho e resolver tudo. A única solução foi o famoso reseta tudo. É sério, eles resetaram o jogo todo e além disso, eles tiveram que fazer uma atualização para melhorar a forma como essa variável do efeito funcionava e ficar bem mais rígida para você não conseguir só invocar outro bicho que causa uma pandemia mundial de novo. Se bem que na vida real foi bem parecido com isso, né? Esses morcegos aí. Essa foi a primeira vez que uma empresa de jogos teve que lidar com uma pandemia virtual, né? Espero que isso não aconteça de novo. Nem a Roblox. Essa história foi tão bizarra que até cientistas usaram esse caso para estudar o comportamento humano real em crises, para entender como que o vírus se espalha em ambientes sociais e tudo mais. Só que eu não acho que esses estudos valem de alguma coisa. Tipo, se eu tô num jogo, eu quero ir ver o caos mesmo. Agora, na vida real, eu quero ficar trancado aqui dentro de casa. Mas enfim, imagina ter um vírus desse, tipo, no Roblox hoje em dia.
Eu acho que ia ser bem legal, né? Mas aí, você tava jogando nessa época o World of Warcraft? Ou escutou alguma história que é parecida que aconteceu em outro jogo? Comenta aí. Se acharam o vídeo massa, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, manda pro teu pai, pra tua mãe, pra tua tia, pra tua avó e pro seu cachorro. Isso me ajuda muito, principalmente o cachorro. É sério, apenas mande. É isso, pessoal. Eu sou o Tom Skelizé e até a próxima, né? Falou!